amados, sejam bem-vindos a mais um programa Bem Casado. Este que é um programa feito para a família cristã. E hoje, Bruna, quem são as nossas convidadas? Hoje nós estamos aqui com a doutora Fabiana Caterino, que no primeiro bloco ela vai falar com a gente sobre família, filhos, mas ela vai ficar para falar no segundo bloco sobre cirurgia plástica, um assunto que está super em alta. E no terceiro bloco a gente vai estar com a Araci Nascimento, e nesse bloco a gente vai trazer uma surpresa para vocês. E é uma surpresa que a gente vai falar sobre ela, vai te apresentar quem é a Araci no final deste programa. Então fica aqui conosco. Doutora Fabiana Caterino, uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Queria dar um oi para todo mundo que está assistindo o programa, o pessoal que acompanha as redes sociais. Fabiana, esse assunto que a gente vai falar agora desperta muita curiosidade nas pessoas, porque assim, a Fabiana ela é casada e ela é mãe de gêmeos, e gêmeos pequenos. Gêmeos pequenos. Como que é a sua vida hoje com duas crianças, sendo uma profissional de saúde que trabalha com cirurgia plástica, ou seja, ela está sempre em consultório, hospital e com dois pequenos em casa? Tem que ter muita organização, muita ajuda do marido, né? Isso é bastante importante. Olha o casal aí, ó. E hoje meus filhos têm 4 anos, a gente já tem uma vida bem adaptada, mas desde que eles nasceram foi uma estruturação para tudo, em relação à parte alimentar, em relação à casa, dinâmica de escola, porque a gente tem que trabalhar, tem que ter a dinâmica, mas quer participar da vida deles também, né? É importante frisar isso, né? Que toda grande profissional, assim como a doutora Fabiana Caterino, que é uma cirurgiã plástica, é mulher. E assim como mulher, como esposa, como mãe, ela tem aí seus N afazeres durante o dia. Então é muito bom, é muito interessante a gente abordar isso e mostrar para as mulheres que estão nos assistindo que é possível, né, Fabiana? É muito possível. Uma dica que eu sempre dou, porque as pessoas perguntam como é que a gente faz para se cuidar. Eu, sendo cirurgiã plástica, eu faço isso pelos outros. E, às vezes, as mulheres, elas criam uma rotina e elas acham que elas têm que estar sempre como donas de casa, independente se elas têm vida profissional ou não, por causa dos filhos, você tem um cansaço, tem a vida profissional, mas o seu marido quer ver uma mulher arrumada, bonita, cheirosa todo mundo gosta. Então, a gente arruma um tempinho para se cuidar e para se arrumar. É só uma questão de você se organizar, você ter um planejamento. Se você não conseguiu ainda, o ano acabou de começar, faça metas, né, para conseguir atingir o objetivo de ter tempo para tudo, e dá para ter tempo para tudo. É uma questão de priorizar. Quando você ficou grávida, você planejava e pensava em ter dois ou foi uma surpresa virem dois meninos? Não, eu não imaginava. Na verdade, eu sempre quis muito ser mãe. As pessoas falavam, imagina se eu tiver 2, 3. Eu falei, nossa, ia ser o máximo. E a gente não fez tratamento. Mas não dois de uma vez, né? Não, a gente não fez tratamento. Na minha família e do meu marido tem gemelar, mas a gente não tinha essa visão ainda de que ia acontecer com a gente. No meu primeiro ultrassom só tinha um bebê, então eu não sabia que eu estava grávida de gêmeos. E a gente foi descobrir isso depois. Você estava casada já há quanto tempo? Já há 12 anos. É bastante. Então, assim, teve todo um planejamento. Como ela falou, teve todo o apoio do marido, ainda tem, né? Ainda porque tem. Isso é super importante. Toda essa conversa que a gente está tendo aqui, de se organizar, de se cuidar, de se tratar, tudo isso é possível, mas é possível porque você tem uma base familiar dentro de casa. Você tem o apoio do companheiro que está dividindo isso com você, né? E tudo na vida é uma questão de escolhas. Então, você está casada, é uma escolha. Às vezes a pessoa reclama, a vida 2 é difícil, mas você escolhe essa vida. E ninguém falou que qualquer vida é fácil, né? Seja casado ou seja solteiro, todas têm suas dificuldades, né? Naturais. E assim, ser mãe é uma escolha, existe um preço que se paga por isso, mas eu sou suspeita para falar, porque o amor que você tem de volta compensa qualquer preço, mas você abdica de coisas pessoais, você abdica de alguns tempos seus para fazer coisas pelos seus filhos. Lógico, se você quiser fazer parte da vida deles, principalmente nos primeiros 6 anos de vida, que a criança ainda está em formação, que é onde ela está aprendendo toda a base que ela vai levar lá para frente na vida adulta. Perfeito. Doutora Fabiana, eu que te acompanho nas redes sociais, eu vejo que você sempre fala de alimentação saudável, você posta, dá dicas para as mães, aí para suas seguidoras, né? Essa coisa da organização do dia a dia.
como fazer a compra do mês, ali, o que organizar. Eu acho que é muito interessante todas essas dicas que você acaba fornecendo aí para suas seguidoras. E vamos aproveitar agora esse bate-papo também e falar aqui para os nossos telespectadores também essas dicas tão interessantes. Eu sempre tive uma boa alimentação desde pequena em casa. E quando eu descobri que eu era celíaca, não posso comer glúten, eu tive que adaptar a minha família toda, meus filhos, meu marido, porque não dava para fazer uma comida toda vez separada. Então eu comecei a adaptar a alimentação de todo mundo em casa para ficar mais saudável e mais fácil. Então hoje, na minha casa tem frutas, verduras todos os dias e as pessoas me perguntam como é que eu faço para não estragar o alimento, porque ainda mais nesse verão que a gente está, tudo se perde muito rápido. Sim. Então, acho que coisas frescas você tem que ter em pequenas quantidades. E aí você sempre está repondo. Importante. E algumas coisas que você não consegue, por exemplo, eu que tenho uma vida corrida, que trabalho, que tenho os filhos pequenos, eu não consigo fazer todos os dias fresco. Então, eu compro, às vezes, uma quantidade maior de legumes, por exemplo, eu já pré-cozinho e congelo em porções, porque o dia que está na correria, eu garanto que todo mundo vai comer legumes, que o legumes tem verdura nele, e aí você faz só o que é o fresco, que é a proteína, ou o outro complemento que você quer agregar. Vocês estão percebendo que a nossa conversa toda aqui está girando em torno de organização. Esse programa hoje... Está organizado. Essa palavra hoje bem organizado. Vai do início ao fim desse programa. Mas eu acho que o fundamental é isso, é organizar a agenda, é você planejar a sua semana já no fim de semana. Muita gente não gosta disso, né? Às vezes fala, nossa, eu vou perder o domingo planejando o cardápio da semana, ou pensando na roupa que eu vou ter que usar para trabalhar. Mas as pessoas não sabem que isso, principalmente para quem tem 2 crianças, facilita muito, né? E 2 crianças da mesma idade. E, na verdade, você não perde, porque você gasta 1 hora no domingo, mas você vai ganhar 4 horas durante a semana para fazer outras coisas e facilitar que a sua vida já está pré-preparada para o dia a dia. Tirando um dia ou outro que tem uma intercorrência, que você precisa se ajustar. Isso que eu ia falar, e a gente está falando ainda de uma vida corrida que a gente está com criança em casa. Não é que a criança você planeja, mas nem sempre sai como você pensou, né? Tem a dúvida, sempre tem ali no meio do caminho algumas pedrinhas que a gente tem que desviar. Fabi, não sai daqui, a gente volta já já, porque daí a gente vai continuar esse papo e agora vai entrar um pouquinho na área profissional da Fabiana. Eu tenho certeza que vocês vão adorar todas as curiosidades e as novidades que ela vai trazer pra gente. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Estamos de volta com o nosso programa Bem Casado e a doutora Fabiana Caterino continua aqui conosco e agora a gente vai falar um pouquinho da área profissional dela. Eu digo um pouquinho porque são tantas informações e tanta novidade que, Fabiana, você poderia vir aqui, eu acho que uns 10 programas que ainda assim a gente ia ter assunto, né? Tem, cirurgia plástica não acaba, tem atualização o tempo todo, então tem bastante coisa para conversar. E falando em cirurgia plástica, hoje o auge da cirurgia plástica são os silicones, as lipoesculturas, as lipoaspirações. E vamos falar um pouquinho disso, Fabi, mas eu acho que vamos falar uma coisa assim um pouco além de simplesmente estética. Vamos unir esse assunto à estética e à autoestima desse homem, dessa mulher, porque essa autoestima vai com certeza trazer aí benefícios para esse casal. Afinal, quando a gente está bem com a gente mesma, com certeza a gente vai estar bem com os outros, as pessoas que nos cercam. Como é esse feedback dentro do seu consultório? Então, a gente tem 2 tipos de paciente. A paciente que procura se melhorar
Porque às vezes é uma paciente que já está na meia-idade, ela já teve filhos, a pele já está um pouco mais flácida, ela quer se sentir mais bonita pelo casamento e por ela, e ela busca isso para melhorar. E existe a paciente que, muito pelo contrário, ela está numa crise e ela acha que isso vai trazer a felicidade do casal de novo, assim como a mulher que engravida achando que vai segurar um casamento. Exatamente. É mais ou menos assim. Que E isso a gente cirurgia. conversa muito em consulta, que acho que cirurgia plástica, ela tem que vir de você para você. Você só vai ser bonita para os outros se você se sentir bonita, para bem você com se você vestir mesmo, bem. né? Isso. Exatamente, a beleza interna, né? Eu acho que, com certeza, quando a gente está bem com a gente mesmo, isso fica estampado, né? Então, mas não tenha dúvida que a cirurgia, ela vem aí como um grande benefício, uma grande forma de que a gente também pode buscar melhorar sempre, né? Tem pessoas que não, nem só por questão de estética, porque querem um seio maior ou querem diminuir, mas elas necessitam, até mesmo por questões de doenças. Ela precisou retirar um seio por conta de um câncer de mama, então a autoestima dessa mulher ficou realmente bem para baixo. Né? Acho que a cirurgia plástica, ela vem aí como uma aliada, uma forte aliada para essas pessoas. Eu ia usar esse termo exatamente. A plástica vem como um aliado. Você pega mulheres que às vezes elas não conseguem se maquiar para trabalhar. Ela adora se maquiar e ela tem um excesso de pele na pálpebra. E não necessariamente isso é só estética, é uma questão de que vai melhorar o dia a dia dela, a prática dela de se maquiar, de se sentir mais bonita. Assim como algumas mulheres que praticam, por exemplo, atividade física, fazem exercícios aeróbicos, são corredoras. Perde muito colágeno, e você né? perde muito, e aí ela sente que ela está muito flácida, ela quer melhorar uma área, mas com algum cuidado. Isso sempre vem como aliado. Né? A estética ela é uma consequência, muitas vezes, da procura do paciente. Mas você percebe que, de um tempo para cá, você já está na área há bastante tempo, apesar dessa área de estética. De uns anos para cá, ela teve um boom, mas antes as pessoas eram mais seio, mais perna, bumbum, lipoaspiração. Hoje as pessoas procuram mais fácil. De repente, isso porque a rede social está aí, todo mundo faz selfie, se fotografa e gosta de publicar. Você acha que a procura aumentou devido a esse excesso de informação de rede social, excesso de postagem? Muita gente, às vezes, não sabe usar filtro e quer ficar mais natural. Você acha que isso tem aumentado a busca, tanto de homem quanto de mulheres? Porque a gente fala muito de lipoescultura, de cirurgia plástica voltada para a mulher, mas a gente sabe que os homens estão buscando bastante, né? Buscam bastante. A gente é a geração do filtro. As pessoas, elas se veem só em filtro, elas tiram foto, elas não sabem nem se ver mais ao natural. Então, elas têm essa dificuldade e hoje buscam muitos preenchimentos, a toxina botulínica, para melhorar. E eu tenho pacientes que me mandam fotos depois, olha, não uso mais filtro porque o que me incomodava era a minha olheira e agora que eu fiz um tratamento eu não preciso mais. Ou seja, isso entra diretamente na autoestima, que é o que a gente estava falando, né? Porque as pessoas com essa vida virtual, elas acabam ficando muito mais refém. Muito, né, Bruna? Não, e muito mais refém da beleza. E olha o outro que está usando um filtro, às vezes aquilo não é tão real. E às vezes você deve perceber isso muito no consultório, né? As pessoas chegam ali, às vezes, realmente com a autoestima muito baixa por conta de uma vida virtual, né? Então, e o que acontece é que, às vezes, as mulheres mais velhas, elas não aparentam mais serem mais velhas. Quando eu era criança, uma mulher de 60 anos já era uma mulher velha. Era idosa, né? Ela eu pensava, quando eu tiver 60 anos, eu vou ser velha. Hoje, uma mulher de 60 anos, ela não pode ter cara de 20, porque seria até incompatível com a postura, etc. Mas você pode amenizar isso e rejuvenescer ela 10, 15 anos e ela vai se sentir bem. E socialmente existe essa cobrança. No seu trabalho existe essa cobrança, pode ver que as pessoas obesas, as pessoas que elas têm bem mais dificuldade de arrumar um emprego, de se relacionar, de ter rede social e ter seguidores, né? Que isso hoje, o like das redes sociais conta muito. Então, tudo isso vem para agregar sempre, sempre. Mas quando elas chegam lá, porque você trabalha diretamente, o seu trabalho é muito ligado à autoestima, não tem como você desvincular o que você faz da autoestima. Quando as pessoas chegam ali, o que você percebe mais? Essa busca é pelo bem próprio? Às vezes ela quer agradar alguém ou ela quer agradar o mundo?
É um conjunto de coisas. As pessoas nem sabem se diagnosticar. Elas olham, confuso, se elas sabem né? que incomoda. O que eu percebo é que quando elas voltam, o feedback é que elas ficam felizes quando elas vão em algum lugar e alguém fala, nossa, você está tão bem. E aí a pessoa nem percebe o que ela fez, mas vê que ela ficou melhor com o procedimento estético. Essa é a melhor? Esse feedback é incrível. É, não tenha dúvida. Esse é o melhor de todos, né? Esse é o melhor. A pessoa olha e fala, te enxerga bem, vê que você fez alguma coisa diferente, que está mais com um brilho a mais, mas não sabe exatamente o que foi. Então, E acho mesmo que quando realmente... a própria paciente gosta do procedimento, quando um terceiro percebe que ela está melhor, isso traz um benefício para o ego, para o não tenha comportamento. dúvida. É o que ela estava buscando, né? Assim, no fundo, quando alguém de fora... Porque a gente não se enxerga, né? Na verdade, a gente só enxerga defeito. Dificilmente a gente enxerga... A gente olha, mas não se enxerga. Então, eu acho que quando vem alguém de fora, isso para o seu trabalho é uma vitrine. Para quem está vendo, a pessoa se sente muito bem. E para o mundo, as pessoas falam, agora eu posso postar. Agora eu posso entrar na rede social. E, doutora Fabiana, como que os nossos amados aí podem te encontrar? Então, se eles quiserem uma consulta com a doutora Fabiana Caterino, aonde que eles te acham? Hoje eu atendo na Clínica Terra Bissoli, que é ali na Prefeito Moacir Freire. E para quem quiser, nas redes sociais, eu tenho as minhas páginas, os endereços, os telefones para consulta Pode estão falar. lá. É doutora Fabiana Caterino com C e com TH. Tem Instagram, Facebook, tem um monte de informação, tem vídeo quase todo dia. Tem bastante dica para o pessoal. Gente, esse programa, como eu disse, teria que ser uns 20 blocos. Então, Fabiana, muito obrigada por hoje, mas você vai voltar porque o nosso assunto não deu tempo nem da gente começar. Então, você que está em casa, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, manda, porque em breve a gente vai trazer a doutora Fabiana de novo e aí a gente faz a pergunta que você quiser aqui para ela. Muito obrigada pela sua presença. E agora, no terceiro bloco, continue aqui conosco, porque você vai conhecer a Araci Nascimento, que além de personal organizer, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, a gente tem uma surpresinha. Fica aí. Conheça o Shopping Popular. Aqui você encontra brinquedos, roupas, eletrônicos e muito mais. O espaço construído pela Prefeitura permitiu que muitos comerciantes saíssem da informalidade. Prestigie essa iniciativa. Prefeitura de Taubaté. Orgulho de viver aqui. Estamos de volta e, como eu falei no segundo bloco, agora é a hora da gente apresentar para vocês a grande surpresa desse programa. E quem é, Bruna? Bom, nós estamos aqui com a Araci Nascimento, que ela é personal organizer. Ela vai falar já um pouquinho mais para vocês sobre o que significa essa sigla. Mas antes disso, eu quero trazer a grande surpresa para vocês. Araci, seja bem-vinda ao nosso programa e a partir de hoje ela vai passar a usar este microfone. Mas eu tô tão feliz. Obrigada, meninas. Muito obrigada, hein? De coração. Araci, seja muito bem-vinda. Araci vai estar conosco aqui em todos os programas, praticamente. Ela vai fazer aí as reportagens externas. Vai trazer muitas novidades para vocês. E agora nós vamos, então, descobrir o que é um personal organizer. Diz aí para os nossos amados, Araci, que profissão é essa tão inovadora? Pelo menos o nome é muito inovador. Bom, personal organizer, o nome, né, a gente costuma dizer, ele é bem americanizado, óbvio, mas a gente fala justamente assim, é um organizador pessoal, né? Aquela pessoa que cuida dos seus afazeres, principalmente domésticos, às vezes até empresariais, pessoais também, cuida da agenda, é um profissional capacitado justamente para aquelas pessoas que não têm tempo e às vezes nem gostam de trabalhar fora, gostam de ter uma vida agitada e quando chega em casa ou na sua empresa, querem ver tudo organizado. Mas então o personal organizer, ele pode ser tanto uma pessoa que arruma desde guarda-roupa, cozinha, tudo. Sala, até mesmo a vida da pessoa. Sim, você agenda. sugere, de repente, quando você organiza um guarda-roupa, tipo de roupa que a pessoa pode usar, ou como se organizar para a semana. Às vezes acontece sim, da cliente precisar, às vezes, de uma orientação, até mesmo por conta do closet, que às vezes compra algo que não era necessário, às vezes quer comprar e a gente dá orientação que não precisa no momento comprar.
É bem dinâmico. A gente deveria ter deixado a Fabiana nesse bloco, né? Pois ia ser é, perfeito ia aqui ser bem a organização de interessante. gêmeos com uma personal organizer, iria ser um papo Muito maravilhoso. gostoso, muito bacana, realmente. E é realmente uma profissão que vem crescendo bastante. A gente tem acompanhado Sim, isso, sim, né? sim. Embora a gente saiba que, obviamente, uma casa organizada, a vida estando organizada, tudo flui mais facilmente. Então é aí que, embora a gente tenha esse conhecimento, muitas vezes a gente não tem, vamos dizer, o tempo necessário para deixar essas coisas em seus devidos lugares. E Acredito que até o conhecimento, porque às vezes Sim, as pessoas não Existe a sabem como diferença da fazer arrumação para organização. Porque muita gente fala assim, mas eu me organizo, eu me acho, tem aquela frase, né, típica, né, eu me organizo na minha bagunça. Mas às vezes você está perdendo tempo, né? Você acha que você está criando seu tempo, mas não. Com a organização você tem o seu tempo otimizado, você tem a visualização fica melhor. Em resumo, é transformador. Eu digo não é que pegar é transformador. aquele bolo de fio, de carregador, de controle, não sei o que, enfiar tudo na gaveta e isso está Isso arrumado. é uma arrumação. Agora, uma organização é o quê? Fio por fio, etiquetado. Olhar o que funciona, olhar o que não funciona, Exatamente. jogar fora. eu Exato, tento trabalhar fazer isso na descarte. minha casa. Eu tento. Você tenta? Eu tento. Você consegue, amada? Nem sempre. Então, mas É eu o acho, caso. eu acho interessante a gente desmistificar, Bruna, porque quando se fala nesses trabalhos assim muito inovadores, algo assim ainda que é novo no mercado, as pessoas pensam assim muito em que custo isso vai trazer, que isso vai ser algo muito caro, que não é acessível ao bolso delas, e a realidade é diferente, não é isso, Araci? Totalmente diferente, totalmente. É que realmente esse nome personal organizer dá uma certa... O nome é chique, O né? nome é muito chique. Aí causa aquela distância. Nossa, ela só pega, né, serviços classe A. Nada a ver. A gente está aqui realmente para contribuir, para auxiliar. Às vezes aquela casa super simples, a pessoa está precisando de cuidados. Às vezes começar por ela mesma. Eu acho, às e vezes, depois que ir até pela os casa. espaços menores, né? Sim, porque sim. hoje em dia as casas são menores, os apartamentos são menores, os escritórios. E esses são mais difíceis ainda de você conseguir Exato. otimizar espaço, com tempo, com tudo que Exato. você Hoje tem em que dia, encaixar, né? Exatamente. Com os apartamentos e casas menores, as pessoas também não estão se achando, por incrível que pareça, no seu espaço pequeno. Por quê? Acumulam, né? Acumulam objetos, acumulam papéis, vão acumulando e se perdem. E não sabem onde está. A partir do momento que você chega em casa e não sabe onde está a sua chave, Alguma algo coisa tá está errado. errado, né? E aí, sabe uma coisa que eu acho que deve ser muito interessante, você pode dizer pra gente? Quando você faz essa organização, seja em um cômodo, seja na casa toda, seja no escritório, eu acho que isso muda um pouco a pessoa, muda o hábito da pessoa, acho que a pessoa cria o desapego, ela se Sim. desfaz de algumas coisas, Sim. acho que é uma muda um parte pouco até a muito bacana na hora personalidade, da né? organização. Quando a gente começa a trabalhar a parte assim do descarte, né? A parte da doação também é muito importante, porque às vezes o que acontece? O cliente ele não lembra nem o que ele tem, então ele fica surpreso. Às vezes com aquela roupa, aquele livro, aquele quantidade objeto, de coisa escondida, a quantidade né? de que tem. E a gente fala, né? Todo closet tem seus segredos, né? E Tem um essa buraco parte negro. de desapego? Muitas pessoas são apegadas aos seus pertences. Como que elas lidam com isso quando você fala, olha, isso daqui já está na hora de fazer um Existem desapego? casos e casos, Karina. O que acontece? Às vezes a pessoa não fala que é apegada, mas quando ela vê aquele objeto, ela achava que era apegada. Ela fala assim, nossa, para que eu tenho isso? Tem tanto tempo, faz tanto tempo, não preciso mais. Então a gente faz aquela separação, que realmente a lembrança que traz realmente paz, conforto, alegria, né? Até tá agora no Netflix, né? Tá famosa aí a Mary Contou, que fala justamente o que te traz alegria, você fica. O que não te traz benefício algum, sentimento algum, para que mantê-lo em casa? E hoje também a gente está vivendo muito nesse conceito do menos é mais, né? Sim, sim. Até por uma questão de consumo consciente, Sim. uma questão de preservação do meio ambiente, em todos os sentidos, Eu né? De oriento, roupas sim, e de isso, eu oriento as clientes objetos. justamente. Eu não faço assim aquela de falar de não comprar, porque principalmente a mulherada, ela gosta de comprar. Vamos dizer que não? A gente gosta. Mas, gente, a partir do momento que você adquirir uma bolsa, um sapato, aquela roupa bacana, por favor, que você não está tanto em uso, doe. Isso é muito importante. Você sempre tem uma amiga, uma prima, sei lá,
alguém que precise. E hoje em dia a gente vê muita gente se unindo, amigas, né? Formando Fazendo grupos, bazar, ajudando né? o próximo. O que você arrecada, você ajuda uma entidade. Gente, as próprias entidades estão recebendo, fazem isso. Você não tem nenhum trabalho, às vezes você reúne as coisas que você não está mais em uso, mas que estão em ótimas condições, você doa e ali o bazar arrecada. Isso é muito bacana. Aquela regrinha de que você deixou, se você não usar dentro de X meses, Geralmente é porque 6 meses, você né? já é válida. É válida. É bom a válida. gente Mas eu sou ficar atenta boazinha, a eu dou um isso, prazinho então. maior. Eu dou um prazinho maior. É boazinha. Eu sou boazinha. Eu deixo mais um pouquinho, para a cliente pensar mais um pouquinho. Às vezes 6 meses ela fica meio assim. Eu falei, não, vou te dar 8 ano. meses. 1 ano, dependendo. Tá Aracy, muito obrigada Eu que sou pela grata, sua participação. meninas, muito obrigada. E você vai estar aqui conosco sempre, então agora... esse sofá aqui é seu também. A partir de agora, este microfone estará presente no nosso programa, nas mãos da Aracy. Ela com certeza vai trazer muita informação pra gente. Sim, tem muita dica, né? É uma infinidade, né? A área da organização é um nicho muito grande. Não tem como a gente ficar só focado em uma coisa. Quero agradecer aqui a Aracy, que a partir de hoje vai estar com esse microfone na mão, trazendo todas as novidades da rua para nosso programa. Aracy, muito obrigada. Aqui embaixo você pode ver todas as redes sociais da Aracy para você conhecer um pouquinho mais do Personal Organizer. Eu queria agradecer também aos nossos parceiros que nos cederam os móveis, os objetos que estão aqui, a loja móveis.com e a Casa Decor em Taubaté. Muito obrigada pela parceria. E você que nos acompanhou até agora, fica atento porque no próximo programa vai ter muita novidade. Um beijo e até o próximo programa.